seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar a homilia do jeito que eu comecei a comunidade Santo Antônio. E vou perguntar aqui: quem é missionário, levanta a mão. Tá certo. Significa que só tem 2 missionários. Cadê? Quem levantou ali, ó, na direita? 4, 5. Quer dizer, nessa comunidade inteira só tem 5 missionários, é isso? Agora eu vou perguntar aqui: quem é batizado aqui? Levanta a mão. Pois é, quando eu perguntei se você era missionário, você deveria ter levantado o seu braço. Hoje nós vamos ter esse batismo de 3 crianças, batizados de 3 crianças. Vamos celebrar, na verdade, a nossa missionariedade, e providencialmente a liturgia nos apresenta o envio apostólico dos 72 discípulos. Esse é um trecho do Evangelho exclusivo de Lucas, que, porque destinava o seu Evangelho aos pagãos, esse número 72, ele não é um número por acaso. Ele faz menção, se nós formos olhar no livro do Gênesis e contarmos a quantidade das nações pagãs, porque o próprio Lucas, como discípulo de São Paulo, enviou o seu Evangelho não somente para os judeus, mas para as nações que não eram dos judeus. Outra menção a esse aspecto também se faz quando, no final do Evangelho, diz que se as pessoas não recebessem a paz, sacudisse até a poeira nos pés. Isso era um gesto que os judeus faziam. Quando um judeu, por exemplo, saía da Judeia e ia até a Samaria, ou seja, um local de território pagão, ou seja, que cultuava outros deuses que não os deuses de Israel. Um judeu, para retirar a poeira dos pés, para não trazer nem a poeira daqueles pés, dos seus pés, para entrar em Jerusalém. Diferentemente dos judeus, Lucas vai propondo um caminho universal da igreja. E, na verdade, agora é quem não recebe a paz que deve ser sacudida a poeira dos pés. Diz a liturgia que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que é que os trabalhadores são poucos? Sobretudo porque nós não compreendemos aquela primeira pergunta que eu fiz no início da celebração. Nós não nos compreendemos como missionários. Nós não temos consciência de que este envio, que Jesus diz: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, parece uma coisa assim, não, isso aqui, quando Deus está pedindo trabalhadores para a sua messe, Ele está pedindo padres, Ele está pedindo sacerdotes, Ele está pedindo freiras, sim, mas todos nós somos chamados a ir em missão. O Senhor nos convida a ser ministros da sua paz. E a paz, ela não é uma ausência de conflito. Os mais antigos, também não é da minha época, mas tinha aquela, não sei se é Woodstock, alguma coisa, pode fazer assim, com um sinalzinho de V, e dizia o quê? Paz e amor. Mas que de paz não tinha nada, e amor muito menos. Quando Jesus chama os discípulos hoje, esses 72, Ele, na verdade, pede a eles renúncia. Ele mesmo diz:
Para que não leve bolsa, não leve sacolas, não leve sandálias. E aparentemente parece que Jesus está nos chamando a ser um pouco antissociais, né? Porque diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Mas por que esse versículo? Jesus não está dizendo para a gente ser antipático ou antissocial. O que ele está querendo dizer não desvie o teu olhar, não desvie o olhar da tua missão. O Senhor, Ele quer hoje nos fazer ministros da sua paz. E a paz, para nós que somos da comunidade católica Shalom, e logicamente a partir do significado original da palavra, não é simplesmente, como eu disse, uma ausência de guerra ou uma saudação de paz e shalom, e tchau, oi, ou uma coisa desse tipo. A paz é uma bênção de Deus, significa toda sorte e bênção de Deus. Não é ausência de conflito, mas mais do que isso, a paz significa aquele que está pleno, aquele que está completo, aquele da qual não falta nenhuma parte, aquele que está cheio de Deus. E quando a gente pega um copo e a gente simplesmente diz: esse copo está pleno, significa que se esse copo receber algum pouco mais de água ou alguma outra substância que esteja nele, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. No fundo, refletia que ser missionário é transbordar a alegria de Deus. São João Paulo II, na sua filosofia, ele diz que ninguém pode dar aquilo que não possui. A pessoa precisa se possuir, mas para sermos verdadeiramente ministros da paz, nós precisamos ser, como vai um pouco mais ali embaixo, amigos da paz, amigos da própria paz, que é o próprio Jesus, como diz na carta de São Paulo aos Efésios. Ele é a nossa paz. Nós às vezes podemos estar dentro da igreja e não compreender o que significa isso. E interessante porque se fala um pouco hoje da dimensão do que vem a ser a felicidade. Lucas, ele coloca esse contexto porque esse evangelho é único, só Lucas tem. Só Lucas fala dos 72 discípulos. Inclusive, ele era, muito provavelmente, um dos 72, por isso que narra isso, como discípulo de São Paulo. Mas, se nós formos ver as Sagradas Escrituras, literalmente na Bíblia, nós vamos ver que antes desse episódio existe um insucesso dos 12 discípulos. E paralelamente a isso, ele coloca os discípulos, esses 72, tendo sucesso. Porque isso não é por acaso. Ele quer colocar que a verdadeira missão da igreja é universal, é católica. Católica significa universal. Alguns irmãos nossos vão tentando copiar, querendo dizer que é universal, aí o outro faz um paralelo e diz assim, mundial. Mas no fundo, a verdadeira igreja católica, que quer dizer universal, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo fundou. E essa é uma característica fundante da igreja. Ser missionário não é um acessório. Graças a Deus, mas talvez por causa do batismo, perguntei se haviam pessoas novas na nossa igreja, graças a Deus, levantaram a mão. Lá na Santo Antônio, a única pessoa que levantou a mão dizendo que era missionária foi a tia Luzia. Eu falei, meu Deus. Porque quando nós terminamos a missa, se fosse celebrado no latim, diria, a missa é finita. Ou seja, a missa termina, mas a missa não termina aqui. Nós somos enviados em missão, no nosso trabalho, na nossa casa. E interessante porque muitas vezes, por não termos consciência desse nosso chamado, ao invés de sermos ministros de paz,
nós somos ministros de guerra. E aí, às vezes, somos deparados com a incoerência daquilo que nós vivemos. Quem nunca foi perguntado: é para isso? É isso que você aprende na igreja? É isso que você vai fazer na igreja? Porque as pessoas olham de fora e veem em nós missionários da igreja de Deus. É isso que nós vamos ser e nos tornamos no batismo. O próprio Jesus deu essa missão para os discípulos: ide a todo mundo e batizai toda criatura. E hoje o Senhor nos convida a refletir que há mais alegria em dar do que em receber. Muitas vezes nós estamos presentes na igreja porque queremos sentir uma paz, queremos sentir, sei lá, uma emoção, queremos sentir alegria, queremos vir à igreja receber alguma coisa, mas no fundo, nós só vamos sentir essa paz quando nós começarmos a servir a Deus. Porque mesmo em meio aos problemas e às circunstâncias, existe uma alegria, como diz mesmo o Evangelho, de que o nosso nome está escrito no reino dos céus. O nosso nome está escrito nos céus. A nossa alegria não é para este mundo. Que Deus nos dê a graça de fato realmente recordar e reconhecer que Ele é a nossa alegria. Muitas vezes vamos buscando em muitas coisas, vamos buscando no mundo, e por isso São Paulo diz na segunda leitura que o mundo para ele foi crucificado e que, sobretudo, não está na circuncisão, ou a circuncisão, a incircuncisão, mas é na criatura nova. O Senhor quer fazer de nós criaturas novas, e muito providente também esse termo, porque é o que o Senhor faz conosco por meio do batismo. São os efeitos do batismo. O Senhor, sobretudo, nos perdoa os nossos pecados. Não cheguei a separar, mas a oração da coleta de hoje falava exatamente isso. Para que, livres do pecado, nós pudéssemos alcançar mais ou menos isso, as alegrias eternas. Esse ser novo e essa criatura nova, representado pela pessoa de Cristo no Círio Pascal, que abençoa essa água e que nos lava dos nossos pecados, que nos faz membros da igreja, que nos torna filhos de Deus e, sobretudo, que faz, como corpo de Cristo, missionários do seu amor e da sua misericórdia. Existem alguns místicos que vão no céu, que foram no céu, Santa Catarina Rivas e inúmeros outros, que viram no céu batizar, na verdade no inferno, batizados indo para o inferno. Nós não podemos simplesmente cumprir um rito. Não se trata simplesmente de um compromisso social, ou mesmo de chegar no final desse batizado, dessa Santa Missa, tudo bem, tudo isso faz parte, Tenho certeza que o churrasco já está pronto. Mas pior, talvez tenha algumas pessoas da família que estejam em casa e que não vieram para garantir que a refeição fosse feita. A verdadeira refeição de um batizado, lógico, não quer dizer que nós não devemos nos alimentar, mas a refeição do alto é a Eucaristia. Nem que o almoço saia para as 3 horas da tarde. Mas o Senhor hoje quer nos fazer experimentar da tua graça e saber que ser criatura nova, como dizia a primeira leitura, não se trata simplesmente de não chorar. É interessante porque esse número 70, ele marca a liturgia de hoje, seja pelos 72 discípulos, seja pelos 70 anos que o povo esperou no exílio e choravam pela construção do templo. Esse é o contexto da primeira leitura.
E diz o profeta Isaías: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela. Todos vós que a amais, tomai parte do seu júbilo, todos vós que choráveis por ela. No fundo, nós recebemos o Espírito Santo no batismo. E o Espírito Santo, como diz São Paulo, nos torna templos de Deus. Aqui, o povo na primeira leitura chora porque eles estão sem o templo, ou seja, sem a presença de Deus. E choram porque estão exilados, sem poder viver o culto que eles estavam acostumados a viver. Pensando comigo, cada batizado retorna para o templo de Deus, que é a igreja. O Senhor quer nos tirar do exílio deste mundo e, ao mesmo tempo, diz, essa também primeira leitura, que repousa sobre nós a sua paz. Que a graça de Deus esteja sobre nós e que hoje nós possamos rejubilar e nos alegrar, como diz a primeira leitura, com Jerusalém. Que Ele faça correr por ela a paz como um rio, como esse rio das águas batismais, que representam não simplesmente uma água qualquer, mas a água que jorra do lado aberto de Jesus, como todos os sacramentos que nos remetem ao batismo e, sobretudo, à Eucaristia. Que essa água de paz possa gerar paz na família de vocês, que ela possa fazer vocês missionários, que esses familiares que aqui se encontram possam ter uma experiência concreta e real com Jesus na Eucaristia, e que essas crianças missionárias, que já pela força do batismo que elas recebem, atraem já os seus próprios familiares, não sejam somente eles, elas possam atrair, não só como aqui nós pensávamos e refletíamos, somente os judeus, aqueles que estavam mais perto do culto, mas que elas possam atrair, entre aspas, aqueles que vivem o paganismo de hoje, o paganismo das drogas, o paganismo da violência, o paganismo da pornografia, o paganismo de tantos outros pecados que, no fundo, se não são as mesmas coisas, talvez são piores idolatrias. E que Deus nos faça amigos da paz, amigos de Jesus Cristo, amigos daquele que é a finalidade e o motivo da nossa existência. Deus nos livre de sermos batizados e não vivermos o nosso batismo. Seria talvez a maior de todas as nossas incoerências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.